Oi, gente! Prontos para começar a segunda semana? Deu pra dar uma cansada, deu pra dar uma estudada? Não, deu pra dar muita animação, né? A gente falou nessa primeira semana então sobre mudanças de comportamento, como que a gente tem que cuidar com o nosso cérebro, né? A gente fez um mapa mental, a gente falou sobre medos, a gente falou sobre preceitos, os preconceitos que a gente coloca lá na nossa cabeça e que na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles se transformam em verdadeiras barreiras para tudo que a gente quiser alcançar, né? E a gente terminou então falando sobre qualquer coisa é melhor que nada? Não, né? A gente já viu que às vezes é a mesma coisa que nada e a gente lançou o desafio do porquinho turbinado. E aí eu quero só acompanhar como que vai ser esse porquinho e eu vou explicar mais ainda algumas coisas hoje. Hoje, então, nosso primeiro assunto vai ser o nosso cenário atual. A gente vai aprofundar um pouquinho lá naquele mapa mental que vocês fizeram, tá? E a gente vai falar sobre o cenário atual. O que acontece? A gente teve alguns, se vocês pararem para observar, a maioria de nós, quando começa a fazer a primeira vez o mapa mental, a gente acaba escrevendo sonhos, a gente acaba escrevendo desejos, né? Os desejos, eles são sentimentos, a gente tem algum sentimento atrelado a eles. E eu preciso transformar esse sonho numa meta concreta, uma coisa que eu possa alcançar. Então, se eu escrevo no meu mapa mental, eu quero perder barriga, eu quero perder minha barriga, minha pochetinha aqui. Não, vamos transformar numa meta? A gente não tem como fazer avaliação física agora no momento, então qual seria uma meta plausível? Eu quero voltar a vestir uma calça jeans número 38. Isso é uma meta plausível, para daqui 6 semanas eu vestir uma calça 38. Ou então eu vestir aquela roupa que tá guardada no meu guarda-roupa e eu vou contar a minha roupa que tá guardada no guarda-roupa há 2 anos e que a minha meta é voltar a entrar nela. Pois então, a meta ela tem que ser uma coisa mais concreta, tá? E por que isso? Porque a gente precisa ter um ponto onde chegar, para daí depois eu ter outro ponto onde chegar. Se eu fico só no sentimento, eu quero ganhar mais. Tá, você quer ganhar mais, mas você quer ganhar quanto? O quanto que você ganha hoje? Você sabe quanto você ganha hoje? Você nem sabe isso? Então, vamos primeiro entender quanto que eu ganho hoje, né? E a maioria de nós falou sobre comportamentos, que quer mudar comportamentos e atitudes. Eu tenho que entender que os comportamentos, eles são caminhos neurais que a gente vai fazendo lá no seu cérebro. A gente vai fazendo pequenas conexões. Essas conexões, elas viram um caminho que eu vou fazer sempre o mesmo comportamento para quando eu tiver um estímulo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um estímulo que me deixa triste, que me deixa chateada, e aí eu resolvo esse problema fazendo uma compra no shopping sem pensar, deixando de treinar e procrastinando em casa, ou comendo loucamente, eu crio um caminho de comportamentos em que o meu estímulo da tristeza, ele gera uma ação, né? Ele gera um comportamento que me dá um sentimento. Um sentimento de alívio momentâneo. Eu comprei aquela calça, achei ela bonita e tal, não sei o que, e ela me deu uma sensação de alívio momentâneo. Então toda vez que eu tiver tristeza, eu vou sempre fazer o mesmo caminho de comportamento para ter aquela sensação de alívio. Mesmo que depois, quando chega a fatura do seu cartão de crédito, você fale putz, por que eu fiz isso? Mas aí, no instintivo, quando você tiver aquela sensação, lembra do sistema 1? Seu sistema 1 vai falar, compre feliz. Aí você, putz, lá fui eu e comprei de novo, né? Então é isso que acontece. E se eu quero mudar meu comportamento, eu preciso mudar a minha resposta àquele estímulo. Eu preciso primeiro entender quais os estímulos que me fazem gerar tais comportamentos. E aí eu vou gerar uma resposta diferente. E se eu tiver um estímulo que me deixa muito triste, ansiosa, chateada, e eu vou treinar. E depois que eu terminar de treinar, eu vou ter aquela sensação de felicidade. Eu tenho que mostrar pro meu cérebro que eu tenho aquela sensação de felicidade. Ou então que eu terminei de treinar e eu botei o dinheirinho no meu cofre, eu saí mais feliz porque eu economizei dinheirinho, botei no meu porquinho turbinado e eu me mexi, que era uma meta minha. E aí aos poucos aquele comportamento vai transformando em novas conexões. Mas aquela antiga conexão, aquele antigo caminho, ele vai continuar sempre lá, tá? Então por isso que eu tenho que sempre cuidar do meu cérebro, das coisas que a gente faz, e a gente tem que entender que a gente aprende de duas formas. A gente aprende por repetição e por emoção.
A gente aprende repetindo e a gente aprende pela emoção que aquilo ali nos traz. Se traz um sentimento bom, a gente vai repetir mais ainda e vai aprender. Se traz um sentimento ruim, eu também vou aprender que aquela sensação, quando eu repito, eu não quero fazer aquilo lá, tá? Então a gente aprende dessas duas formas. Então agora a gente vai falar sobre o nosso cenário atual, tá? E a gente vai mostrar, então, como mensurar o cenário atual de uma forma... Esqueci a palavra, amor. De uma forma real. Objetiva. Que é isso que a gente quer agora. Objetiva, tá? Vocês vão fazer esse exercício e esse vai ser um exercício que vai doer. Vai doer. Doeu em mim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, que bosta. Vai doer. Mas eu quero que vocês enfrentem essa dor. Que vocês lembrem de sorrir. Tá? Vocês estão vendo que as minhas camisetas eu gosto de fazer uma relação assim? Então eu penso, a gente gosta de pensar nessas coisas também aqui. Então vocês vão lembrar de sorrir, vocês vão fazer o exercício sorrindo. E vocês vão se premiar depois de fazer esses exercícios. E não vai ser premiar comendo, não. Pode ser premiar vendo um Netflix, um seriado que você gosta. Você só vai ver o seriado que você tá assistindo, que você gosta, que você tá fissionado. Você só vai fazer depois que você terminar essa tarefa. Essa vai ser a sua recompensa. Entendeu o processo? Você vai criando novos hábitos, novas recompensas por uma coisa que é meio difícil e meio dolorosa. Então, toda vez que você precisar mexer no seu extrato bancário, você se dá uma recompensa tipo essa. Continuar, eu só vou mexer, eu só vou assistir meu seriado favorito depois que eu mexer no meu extrato bancário, que foi o que eu botei como meta hoje. Vamos lá, então, falar sobre o cenário atual? Então, o nosso cenário atual, ele consiste no seguinte, tá? A gente vai avaliar o nosso cenário atual financeiro, alimentar, de atividade física, e eu vou botar uma outra variável que é para ajudar nessa relação aqui entre atividade física, alimentação e saúde física, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer que eu tenho que entender o que você ganha e com o quê? Quais são suas fontes de receita? Se eu tenho um salário fixo e todo mês eu ganho a mesma coisa, ok. Não tenho que me preocupar com muita coisa, eu tenho que saber exatamente quanto que eu ganho líquido e não bruto, ou seja, descontado os impostos, e ok. Agora, se eu sou autônomo que nem eu tenho que entender as minhas receitas mês a mês. E o ideal é que a gente faça um comparativo de receitas de 3 meses, porque eu só consigo fazer uma previsão, um planejamento com a média dos 3 meses, tá? E aí eu vou colocar, então, o que eu ganho? Eu tenho um salário fixo ou um salário variável? Ou às vezes eu tenho os dois, né? Eu, por exemplo, eu tenho um salário fixo de uma das minhas empresas, que é o meu Prolabore. Eu tenho o meu variável dos meus alunos de consultoria, de personal, de outras fontes de receita, e eles vão entrando aqui como variável, tá? Eu posso ter receitas extras, eu posso ganhar um dinheirinho vendendo umas coisas que eu tenho em casa, eu posso ganhar dinheiro prestando um serviço de avaliação física, por exemplo, que às vezes eu faço também avaliação física, eu ganho uma receita extra, não é uma coisa que eu movimento muito, mas eu consigo ganhar. E aí eu faço a média dos últimos 3 meses, tá? Então, a primeira coisa é o que você ganha. Isso aqui pode ser salário, pode ser mesada, pode ser aposentadoria. Aposentadoria não é salário, aposentadoria é aposentadoria, tá? Você tem que entender primeiro o que você ganha. A segunda pergunta é a mais difícil. Com o que você gasta e como. E aí, aqui vai doer, tá? Essa é a parte que normalmente dói. Vocês vão pegar, eu começaria o seguinte, eu tô botando aqui de 1 a 3 meses. Se você tiver muita dificuldade, começa por um mês e eu começo por julho. A gente vai começar pelo último mês. E aí depois você faz julho, junho e maio, se você conseguir chegar nos 3 meses, tá? E você vai fazer uma relação de tudo que você ganha, de tudo que você gasta, tá? Lá a gente vai mandar uma planilha pra vocês vão receber uma planilhazinha já separadinha, separada por tipos de gasto. Quais são os tipos de gastos que a gente tem? Habitação, lazer, alimentação, transporte, tudo isso são tipos de gastos que eu tenho que computar. Esses gastos, eles podem ser fixos ou variáveis. Fixos são aqueles que acontecem todos os meses e variáveis são aqueles que eles não obrigatoriamente têm que acontecer todos os meses, tá? Então, eu tenho gastos fixos de habitação.
Aluguel. Mas eu tenho gastos variáveis de habitação. Conta de água. Conta de água é um gasto variável de habitação, tá? Então eu tenho que entender essa diferençazinha. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, o que é fixo e o que é variável. Mas já dá pra entender um pouquinho o que é fixo e variável, tá? E aí eu vou entender. Alimentação. Alimentação é o que eu gasto pra sobreviver, pra comer. Um supermercado, uma padaria, a feira. Agora a alimentação que eu faço num restaurante com as amigas, ele já não é alimentação, ele é lazer, certo? Então essa tem que ser uma diferença grande. E aí eu vou categorizar. Lá na tabelinha de vocês vão ver que tem um espaço para categorizar. E vocês vão categorizar aquele gasto como muito necessário. Ou seja, eu não sobrevivo sem ele. Não sobrevivo mesmo, tá? Mesmo. Ele ou então ele é um gasto necessário. Se eu não tiver esse gasto, eu não vou morrer, mas ele é necessário para mim, certo? Então, por exemplo, a academia. Para mim, a academia é necessária. Para mim. Pode ser para outra pessoa, pode ser que não seja, tá? Isso aqui também você vai avaliar de acordo com você. Para mim, a academia é necessária. Eu vou ter esse gasto, mas se eu tiver que cortar muitas coisas, eu vou começar cortando do necessário e não do muito necessário, tá? E aí eu vou ter o gastos nada necessário. Aí aqui entra iFood, aqui entra comprinhas, aqui entra aquele chocolate da padaria, aqui entra aquela besteirinha que eu comprei no shopping que tá guardada na minha gaveta há 2 meses. Aqui entra isso aqui, nada necessário. E aí isso aqui vai ser importante pra gente fazer na 3ª semana, como achar o equilíbrio entre os nossos gastos, tá? Ok? Então, isso aqui é a parte financeira da sua vida, esse é o lado financeiro da sua vida que você vai tentar ter conhecimento do seu cenário atual verdadeiro, ok? Quanto mais fidedigno, melhor. Então, se você conseguir fazer dos 3 meses, melhor. O que você ganha, ele pode ser só do último mês, ou dos últimos 3 meses se a sua renda for variável, tá? Se for fixa, pode ser só o que você faz. E aí vamos então para a 3ª pergunta. A gente vai entrar então sobre o que você consome de energia. O que é energia, Bruna? Bom, eu categorizo energia como alimentos, tá? Eu falei que a gente não ia aprofundar muito sobre alimento, mas sobre nutrição e tudo mais, porque não é minha área. Mas a gente tem que estudar isso também na educação física, porque eu tenho que entender como o músculo e como que a energia ela é transportada no meu corpo. Então, algumas coisas que eu vou falar para vocês são para conscientizar vocês. E esse exercício ele é de conscientização. Algumas de vocês vão falar que eu sou louca. E eu não tô nem aí, porque eu já... Minha mãe, ela me criticou uma época, ela falou assim, meu Deus, você é louca, minha filha, você é exagerada, que não sei o quê. E hoje ela usa. Hoje ela também adora e foi assim que ela teve os melhores resultados da vida dela. Então, quando você tiver um problema que alguém falar que você é louca, você não precisa falar nada. Você só depois de 2 meses você tiver resultado e a pessoa fala assim, nossa, o que aconteceu? Você fala assim, sabe aquela loucura que você achou que era loucura? Então, é isso. Então, a minha loucura chama-se um aplicativo que eu uso para controlar minha alimentação. Ele chama MyFitnessPal. E eu aprendi ele com uma nutricionista, tá? Que eu já fiz atendimento com ela e depois só atendimento online. E aí eu tô fazendo um curso, aquele curso que eu tô fazendo de alimentação mais saudável, que chama Dieta Flexível, eu tô fazendo com ela para usar esse MyFitnessPal. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre ele, bem rapidinho, para mostrar o que eu quero durante 3 dias, tá? Durante 3 dias, só 3 dias, gente, 3 dias. Se você não conseguir fazer isso por 3 dias, sério, tá no lugar errado. Falo mesmo. Então, por 3 dias, a gente vai tentar não, a gente vai conseguir. Primeiro que a gente tem que tirar essa palavra da nossa cabeça. A gente vai anotar tudo aquilo que a gente come, tá? O aplicativo, ele é fácil de manusear, ele é bem intuitivo, e aí vocês vão ver que vocês vão anotar. E no final do dia, ele vai te dar a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura e de fibras que você consumiu naquele dia, e a quantidade de caloria. Não é pra você assustar e falar assim, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Beleza, você não vai estar sabendo o que você tá fazendo mesmo não, você só vai anotar, é um diário, tá? Nesse primeiro ponto, é um diário. E depois eu vou explicar alguns pontos importantes que você tem que saber sobre esse diário, sobre a sua informação que ele te dá, tá? E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou passar o Instagram
da nutricionista que eu acabei de falar. E o quarto ponto, a quarta pergunta é: com o que você gasta? Como que você gasta essa energia? Como que você treina? O que que você faz? Quais dias de treino? Qual o tipo do treino? E como foi o treino? Qual foi a percepção de esforço? Percepção subjetiva de esforço, tá? E eu vou ensinar isso no próximo vídeo agora dessa semana. Então, a gente está mandando na planilha também um recordatório para você anotar as suas últimas 3 semanas. Você vai anotar lá, dia tal eu fiz uma caminhada de 20 minutos. Vai ter uma coluninha lá que vai estar escrito PSE. Por enquanto eu não liberar o vídeo falando sobre isso aqui, nem precisa se preocupar, mas eu vou falar mais pra frente, tá? E aí você vai anotar, então, os seus últimos 3 semanas de treino. E isso aqui, ela vai virar o nosso campeonato. Essas vão ser algumas das variáveis, algumas não, essas são as variáveis que a gente vai avaliar no nosso campeonato. E eu vou mandar a tabelinha de acompanhamento. E o último detalhe que a gente vai ter é a roupa. Então, o meu estado atual é de aparência, é de autoestima e é de felicidade com o meu próprio corpo. Como eu não tenho como mensurar percentual de gordura, peso de todo mundo, nananana, eu quero que vocês pensem qual é a roupa que vocês têm aí no guarda-roupa de vocês, que vocês já não usam há muitos anos, porque não cabe. Mas assim, não muitos anos não, tá? Tipo, uns 2 anos, alguma coisa assim. Pensa aí, não põe uma roupa impossível não, tá? Eu tenho um macaquinho que eu comprei 2 anos atrás. Eu usei ele uma vez numa viagem. Depois eu usei ele no meu aniversário de 29, então eu já fiz 30, vou fazer 31. Então eu tenho esse macaquinho que eu sou louca pra usar ele de novo, porque eu amo. Só que ele já era meio apertadinho quando eu comprei, né? E eu tava magrinha na época, eu tava linda. Aí eu viajei, eu comprei ele pra uma viagem, totalmente desperdício. Mas aí, o que aconteceu? Eu engordei na viagem, depois eu não consegui mais usar ele direito. Aí eu consegui emagrecer de novo. Aí eu, beleza, cheguei naquele meu corpo e tal, com esse aplicativo aqui, que foi a minha salvação. Por quê? Porque hoje eu consigo comer exatamente o que eu quero, na hora que eu quero. Se eu quero comer um pãozinho, eu consigo equilibrar na minha rotina de calorias diária. Eu consigo saber que eu posso comer um chocolatinho aqui, tô com vontade de comer chocolate, eu ponho um chocolate no aplicativo, ele me mostra quanto tem de carboidrato, gordura e proteína, e eu equilibro com o resto da minha alimentação do dia para bater as minhas metas. Aqui eu aprendo no curso da menina, da Ana Lô, a fazer metas de consumo de macronutrientes, que são esses aqui, né? Carbo, proteína e gordura. E, enfim, eu consegui emagrecer e chegar e consigo controlar minha alimentação desse jeito. Se eu quero comer uma pizza, eu ponho a pizza no aplicativo. Se eu vou no cinema, eu coloco a minha pipoca do Cinemark no negócio, mas eu coloco no começo do dia. E aí eu já sei que durante o dia eu tenho que equilibrar o resto que eu vou comer. Enfim, e aí eu tô desde o ano passado querendo voltar a vestir esse macaquinho. Então a gente vai escolher uma roupa, tá? Então a tarefa, junto com isso aqui, é escolher a sua roupa esquecida. Qual é? Todo mundo tem uma roupa esquecida no guarda-roupa que fala assim, ai, nossa, eu gostava tanto dela. E esses aqui vão ser os parâmetros pro nosso campeonato. E no final a gente vai ter as 5 primeiras colocadas. As 5 primeiras que conseguiram controlar melhor sua alimentação, que conseguiram aumentar o seu gasto calórico com a atividade física, que conseguiram ganhar mais renda extra, que conseguiram diminuir os seus gastos desnecessários durante o nosso projeto. E é isso. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Beijo!